Oi, gente, eu sou a Paula, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um bate-papo com quem já passou dos 40, 50, 60 anos e ainda carrega um sonho, o sonho de se casar. Mas, em especial, eu preciso tocar num ponto sensível. Infelizmente, é necessário. Eu preciso falar sobre o quanto o sonho da gente casar nos deixa cega e às vezes até coloca a gente em algumas enrascadas, porque a gente simplesmente anula a nossa visão e a gente não enxerga os sinais. E muitas vezes os sinais estão ali, na nossa frente, batendo na nossa cara. Às vezes a gente não vê que mesmo estando há anos com uma determinada pessoa, a gente não percebe que aquela pessoa ali não é a pessoa certa para a gente estar construindo uma família. Quantas vezes você já se meteu em relacionamentos problemáticos porque você simplesmente não quis prestar atenção no que realmente estava acontecendo? Fechou os olhos para a realidade. Sinceramente, eu sei que não é todo mundo que tem o sonho de casar. Algumas pessoas até já se casaram, mas o relacionamento não deu certo, ou deu certo só por um determinado tempo, e depois que terminaram aquele relacionamento, resolveram seguir adiante solteiras. E tá tudo bem também, isso eu não vejo problema nenhum. Se a pessoa tem convicção de que ela não quer mais nenhum relacionamento sério na vida dela, tá tudo bem, ela que siga a vida dela. Mas eu sei também que tem muitas mulheres que têm o sonho de se casar, se vestir de noiva, ter um dia de rainha, se preparando e tudo mais, ser guiada até o altar pelo pai ou pelo padrasto, por alguém que tenha criado ela, né, que tenha uma representatividade paterna forte na vida dela. Mas o casamento, ele não termina ali no altar. O casamento, na verdade, ele começa ali no altar. E você precisa entender o que vai ser a sua vida dali pra frente. E para a vida 2 é necessária uma entrega diária. Muitas vezes você vai estar anulando as suas vontades para poder suprir as necessidades do parceiro, mas só que isso tem que ser uma via de mão dupla. É um e outro, é um fazendo pelo outro e não só você se doando. E se você não perceber e não entender que não é qualquer um que vai ser e ter as atitudes de um homem de Deus, minha amiga, você vai estar muito encrencada. Eu vou relatar aqui algumas situações e eu gostaria muito que você parasse para prestar atenção e pensasse se em algum dos relacionamentos que você teve, ou alguma amiga, mãe, parente, se alguma delas te lembra alguém. Você e o seu namorado ou seu noivo resolvem dar um passeio juntos. E aí você se arruma e tudo mais, você não ganha nenhum elogio. Não liga muito pra isso também, porque você olhou no espelho e viu que tá ok. Mas aí você dá a mão pro seu parceiro e vocês seguem. E aí que tudo quanto é rabo de saia que passa, ele olha. E quando você acha ruim, ele diz que você tá vendo coisas. Ele sai com você, vocês sentam em algum restaurante, em alguma festa, qualquer lugar que seja. E onde tem mulher, ele tá flertando. Ele olha pra uma, olha pra outra, e você percebe até alguns gestos suspeitos, ou uma piscadinha, um sinal, e você simplesmente fecha os olhos. Você simplesmente finge que nada tá acontecendo, porque você não quer arrumar briga. De uma certa forma, você tá até certa. Você não tem que arrumar briga. Você tem que sair de perto dessa mula. Porque você não quer arrumar briga, você não quer se desentender. Não tô falando de barraco não, tá, gente? Você simplesmente tem medo que ele vá embora, ou que ele vá com outro, alguma coisa assim. E isso não é nem dentro do casamento. Isso aí é num namoro ainda. Essa aqui é ótima. O bonito sai de perto de você pra atender um telefonema, porque ele fala que é importante. Olha só, se vocês estiverem começando um relacionamento, eu acho que isso seja válido. Afinal de contas, nem você o conhece direito, nem ele conhece você direito. E assim como tem gente canalha no sexo masculino, também tem gente muito picareta no sexo feminino. Hoje em dia, a canalice não escolhe gênero. E eu acho que todo mundo, antes de mergulhar de cabeça, tem sim que aprender a se proteger e a enxergar os sinais. Nesse caso em especial, eu tô falando de alguém que já tá com um relacionamento, já tem um determinado tempo. O carinha recebeu um telefonema e simplesmente saiu de perto de você para atender. Só que aí, você tá de butuca ligada, prestando atenção, tentando fazer uma leitura corporal do que ele tá falando. Mesmo que você não consiga fazer uma leitura labial, ok? Digamos que ele esteja de lado, tá?
Aí ele tá assim no telefone, peraí. Aí ele volta pra perto de você. Aí você fala assim: o telefonema era importante, amor? Aí ele fala: pô, os caras lá, tudo sou eu, só eu que resolvo. Condiz com o que você viu? A história que ele tá te contando condiz com o que você viu de expressão corporal? Não. Mas aí você também fecha os olhos. Você tá sozinha há um maior tempão e finalmente encontra um carinha legal. E aí ele te chama pra um churrasco, tipo, final de ano, sabe? E aí você vai com ele, e ele tá lá bebendo a cervejinha dele, escutando o pagodinho e tudo numa boa. Aí vocês marcam pra sair. E aí chegando lá na hora de pedir uma bebida, ele pede de novo alguma bebida alcoólica. Glup, 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 glup. E aí, ele te chama pra ir na casa dele, conhecer a família e tudo mais, e ele tá lá na churrasqueira, bebendo a cervejinha, fazendo a caipirinha. E durante a semana, você encontra com ele, e ele tá com cheiro de álcool, de novo. E você nunca viu o cara bebendo um refrigerante, uma água, um suco. É sempre alguma coisa alcoólica. Ele diz pra você que só bebe socialmente. Só que o socialmente dele é todo dia. Presta atenção, minha irmã. Olha, cada um é livre para fazer o que bem entende. Só que você tá procurando uma pessoa para casar. Fechar os olhos para determinados tipos de comportamento só vai fazer com que você case com a pessoa errada. Só vai fazer com que você faça uma escolha que vai afetar a sua vida emocional, a sua saúde mental dentro do casamento. Tem gente que mente tanto, mas tanto, que ele acaba convencendo você das próprias mentiras. Acaba fazendo você duvidar até do que tá vendo. Antes de começar um relacionamento com alguém, você precisa observar o comportamento dele. E não só com você, o comportamento dele com outras pessoas, as atitudes dele com outras pessoas. Porque falar, qualquer papagaio fala. E palavras o vento leva. O que ficam são as atitudes. Como é que ele se comporta com outras pessoas. E como é que outras pessoas se comportam com ele. Ah, de repente você pode falar assim: ah, mas Paula, como é que eu vou controlar o comportamento de outras pessoas com ele? Você precisa observar se as pessoas que fazem parte do ciclo de amizades, do ciclo familiar dele, se tratam ele com carinho, se tratam ele com respeito, se veem ele como uma referência. Porque ele vai ser seu marido, cara. Ele vai ser o pai de seus filhos. Ele vai ser o chefe da sua casa. Você não pode anular determinadas coisas. Às vezes a gente está apaixonada ou a gente está empolgada demais, o coração acelera e a gente esquece a razão, a gente deixa a razão do lado de fora das decisões mais importantes da nossa vida, das decisões que vão impactar profundamente o resto das nossas vidas. Porque mesmo que o casamento não dê certo, os traumas ficam, as cicatrizes ficam. O meu canal, ele é um canal voltado para mulheres que mais ou menos têm a minha idade. Eu tenho 45 anos. Então, eu falo para um público acima dos 40, de repente 50 anos. Mas que se sente jovem. Eu me sinto jovem ainda. Eu não sou novinha, tchutchuquinha, mas eu me sinto jovem. E quando você tá nessa faixa de idade, você já teve alguns relacionamentos na vida. Isso é normal. Como esse rapaz que você tá querendo, de repente, iniciar um relacionamento, como é que ele fala da ex? Ele prefere nem tocar no assunto, deixou ela pra lá, passado é passado, ou ele chama ela de maluca? Ele tem filhos? Ele vê os filhos? Ou ele fala que não vê porque a ex não deixa, porque a ex é uma maluca? Ah, é esse caso? Ok. Você já procurou saber se ele entrou na justiça para fazer regularização de visitas? Ah, não entrou? Entendi. Porque a ex é maluca. Entendi. Você não acha que... Bem, pelo menos assim, eu vou raciocinar com a minha linha de pensamento, ok? Digamos que você tenha um filho com uma maluca. Com uma pessoa que seja maluca.
Poxa, seu filho, você vai deixar o seu filho com uma maluca? Você não vai tentar pegar a guarda do seu filho porque ele tá com uma maluca? Ah, não. Deixou pra lá. Prestem atenção nas narrativas. São sempre as mesmas. Eu não sei como que a gente cai nisso, gente. Como esse rapaz que você tá saindo se comporta se você colocar uma roupa um pouco mais ousada? Não que isso seja correto, gente, mas de repente vale a pena você fazer um teste. Como ele se comporta quando você tá com uma roupa um pouco mais ousada? Ele vai ser gentil com você e vai falar: meu amor, eu não curti essa roupa, tá curta demais, tá decotada demais, que eu acho válido, tá? Ou ele vai te insultar, falar que você tá parecendo com uma alguma coisa saiu de controle, alguma situação que provocou, sei lá, um nervosismo, uma exaltação. Mas aí, ele não fica exaltado e nervoso com outras pessoas, ele fica nervoso e desconta em você. Ou te dá um empurrão, ou te dá um safanão, ou te dá um chega pra lá. Minha amiga, presta atenção numa coisa. Esse tipo de comportamento, ele não é ciúmes, ele é controle. Esse tipo de homem que tem esse tipo de rompante, de atitude, ele não vai te proteger, ele vai te vigiar. Um homem de verdade, ele vai conversar com você, não te acusar. Ele vai orar com você, não te fazer chorar no travesseiro. Eu sei que é difícil sair de um relacionamento assim, principalmente quando é longo, quando é um relacionamento longo e quando a gente sonha com casamento. A gente sempre pensa que tá jogando tudo pro alto, tá jogando tempo investido por água abaixo. Mas você não tá perdendo seu tempo, você não tá perdendo um relacionamento, você tá se salvando. Você está salvando o seu futuro. Eu sei que a maioria dos meus vídeos são vídeos em que eu conto algumas coisas engraçadas. E eu sei que esse vídeo tá com um tom mais sério e precisa ser mais sério. Porque eu tenho visto tantos relatos de mulheres sofrendo dentro de relacionamentos, falando que o casamento tá ruim, falando que o marido não dá atenção, ou relatando todas essas coisas que eu acabei de falar, são que eu li em um grupo de Facebook. Um grupo, não é um grupo qualquer, mas um grupo de mulheres cristãs. Um grupo de mulheres cristãs que estão casadas com homens que não são cristãos. Então, antes de chegar ao casamento com a pessoa errada, você precisa se fazer algumas perguntas. Você precisa entender se aquele relacionamento, ele te aproxima de Deus ou te afasta de Deus. Porque um relacionamento que não te dá paz, que não te faz sorrir, que te faz se sentir menos, tenha certeza, amiga, ele não foi um relacionamento plantado por Deus. Deus não une pessoas para destruir sua autoestima. Ele une para crescimento, para fortalecimento, para união de alianças, para união de propósitos. E não para ser um cativeiro emocional. A gente cresce ouvindo um monte de histórias de princesas. Mas ninguém conta pra gente que tem um monte de sapo por aí, que nem com 1 milhão de beijos vai virar príncipe. Então, se você tá num namoro, num noivado assim, não tenta consertar não, amiga. Não tenta ser a pessoa que eu vou mudar ele, porque ele não vai mudar. Com o casamento, ele só vai ficar pior. E você também, porque você vai ficar ferida, você vai ficar magoada. E você vai perder a chance de realmente ter uma pessoa de Deus na sua vida. Se você tá num relacionamento desse jeito, num namoro, num noivado, tá conhecendo alguém e já tá cheio de problemas, a pessoa tem vícios, a pessoa se relaciona com pessoas que não são legais. Amiga, não tenta consertar. Sai. E se você, minha amiga, já tá vivendo um relacionamento assim, você tem um sonho de se casar, mas você tá aí num namoro, num noivado e tá uma porcaria, tá uma droga, mas você tem aquele sonho de se casar, não estrague o seu sonho. Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma palavra amiga, é de uma pessoa pra gente trocar figurinha e abrir o nosso coração pra gente conseguir se colocar no lugar do outro e ver que, assim, nossa, não é só eu que passo por isso, tem outras pessoas que passam também. Se ela conseguiu se libertar de alguma dessas histórias e se a amiga dela conseguiu um casamento legal, poxa, por que eu não vou conseguir? Eu vim aqui para te lembrar que você não foi criada para viver na dúvida, na insegurança. Que você foi criada para ser ajudadora, mas nunca para ser humilhada.
A Bíblia diz em Provérbios 4:23, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, amiga, guarde esse coração lindo que você tem. Não entrega ele para qualquer um só para você dizer que tem alguém, só para dizer que está acompanhada. Deus já escreveu a sua história e nessa história não tem espaço para sofrimento desnecessário. Tem lágrima? Tem. Tem provação? Tem também. Mas também tem alívio, tem direção, tem cura, tem restauração. E sim, tem um homem de Deus que vai saber te valorizar como filha amada que você é. Então, amiga, antes de você ficar tentando salvar um namoro tóxico, um noivado tóxico, salva a tua paz. Minha amiga, deixa eu te falar uma outra coisa, porque quando a gente coloca a nossa vida realmente nas mãos de Deus, Ele refaz tudo, sabe? Passa borrachinha, ou passa um paninho com veja, Ele transforma tudo. Tudo. Ele refaz a nossa vida com um cuidado, com uma delicadeza. Você não vai precisar correr mais atrás de ninguém. Se você viu que alguma dessas situações que eu descrevi, que eu dei de exemplo aqui nesse vídeo, se em algum momento já fez parte do seu relacionamento, do seu namoro, do seu noivado, do seu tico-tico no fubá, escreve aqui pra mim nos comentários. Eu já vivi isso, mas não quero viver mais. Não precisa ter vergonha, tá? Aqui a gente não vai julgar ninguém. A gente ora junto, a gente cresce junto, a gente aconselha junto, caminha junto com Deus. Esse canal, ele foi feito para isso. Ele foi feito para ser um canal de aconselhamento, um canal de refúgio, um canal de histórias, um canal de vida real. Não tá inscrita? Eu vou te pedir para você se inscrever, para você deixar o seu like, para você clicar no sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo, a notificação de que tem vídeo novo no canal chegue para você e você consiga assistir em primeira mão. De repente, você consegue compartilhar com alguma amiga sua que está precisando ouvir uma palavra para ver se dá um chacoalhão e para ver se ela toma uma atitude, porque as mulheres precisam ser mais unidas. A gente precisa torcer um pouco mais umas pelas outras. Todo mundo fala que as mulheres são muito competitivas, mas eu acho que essa corda, essa corrente negativa, ela pode ser quebrada e ela pode começar por você, orando pela tua irmã, que às vezes não é nem irmã de sangue não, mas você tá vendo que ela tá indo por um caminho que ela não vai se dar bem lá na frente. Então avisa, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo com ela, tá? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final e te convido a assistir os demais vídeos do canal, dar o like lá, comentar lá, sempre é tempo. Ok? Muito obrigada, gente.